Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à plataforma do Núcleo de Ensino à Distância da Uniateneu. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente falar sobre a disciplina Gestão dos Canais de Distribuição. Então, já dou as boas-vindas aqui a vocês, né? Meu nome é Ricardo Alcino, eu sou o professor dessa disciplina. E aqui nos próximos minutos a gente vai estar falando um pouquinho sobre o assunto da unidade 1. Então fique esperto aí, né, para que você esteja aí cada vez mais complementando, né, seus conteúdos com relação a esta disciplina. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa videoaula, né, essa aula ao vivo, onde você vai estar aqui pelos próximos minutos comigo, na minha presença, e já desejo aqui uma boa aula para você, que a gente possa chegar ao final dessa unidade, ao final desse vídeo aqui, com um entendimento maior sobre essa unidade 1, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vou me apresentar mais formalmente agora. Deixa eu abrir aqui os meus slides. Então, eu sou esse aqui, professor Ricardo Alcino. Não sei se você já teve alguma disciplina comigo, mas deixa eu me apresentar um pouquinho para que você saiba aí quem é o professor dessa disciplina, né? E que você fique tranquilo com relação a tudo que vai ser compartilhado aqui, porque tudo que eu vou compartilhar de assunto aqui com vocês é algo que já tem aí no meu caminhar ao longo aí de alguns anos, certo? Então eu sou economista, eu sou graduando em psicologia, eu sou pós-graduado em gestão de pessoas, em psicologia positiva, tenho um MBA em coaching organizacional, eu sou consultor empresarial em gestão aí há mais de 18 anos, auditor interno, né, professor de pós-graduação e graduação, e também aqui, né, com vocês do ensino à distância da Uniateneu, mas eu também sou professor da Uniateneu de pós-graduação e graduação. Eu sou Master Coach, trainer, especialista em cultura e gestão organizacional, sou trainer em Coach Executivo e Leader Coach, trainer em programação neurolinguística, economia comportamental, psicologia investigativa e criminal profiling. Então, essas últimas aqui são os estudos, né, que eu tenho como viés de especialização na área de psicologia. Então, aqui estou eu, me apresentando para você, né, que você, a partir de agora, você conheça um pouquinho sobre o seu professor dessa disciplina, Gestão dos Canais de Distribuição. Gente, e aí, nós vamos dar início aqui à nossa fala para falar sobre esses canais de distribuição, né, para a gente entender um pouco mais o que é que são, né, o que é que são esses canais, como é que a gente define ele no negócio, e isso vai depender muito, né, do negócio, daquela empresa específica, ou do segmento. Então, tudo vai depender, né? Mas quando a gente fala de gestão, é importante que você entenda o porquê gestão, né? Muitas vezes a gente tem se deparado muito com essa palavra, só que a gente não busca um significado para ela. Então, quando a gente fala gestão dos canais de distribuição, eu estou querendo dizer que como é que eu vou gerir esses canais, como é que eu vou mensurar esses canais, como é que eu vou dar resultados, porque gestão é igual a resultados. Como é que eu vou dar resultados por meio desses canais de distribuição? Gestão também, gente, está equivalente a metas, a objetivos, né, a mudanças. Então, gestão engloba tudo isso que eu estou falando. Resultado, objetivos e metas, mudanças, transformação, atingimento aí de eficiência, gerir algo. Então, antes da gente falar de canais de distribuição, é importante que você entenda o porquê que a gente se faz gestão desses canais. E o quão é importante
a gente ter essa gestão desses canais de distribuição para que a gente consiga ter uma estratégia de marketing viável. Né? Então, esse assunto ele é muito pertinente para que você entenda um pouco mais como é que funciona. Por mais que você não venha a trabalhar, talvez, com os canais de distribuição ou com a gestão em si desses canais, mas é importante que você tenha esse conhecimento, porque é uma estratégia de marketing. Né? Quando a gente fala, né, de canais de distribuição, nós estamos falando em uma das estratégias de marketing. E o marketing ele envolve tudo que é relacionado a produto, a serviço, a divulgação, a maneiras de chegar esse produto ou serviço até o cliente. Então isso tudo, gente, é estratégia, seja por meio tradicional, seja por meio da mídia digital. Então tudo isso envolve uma estratégia. E falando de estratégia, a gente sabe que existe planejamento. Então, quando a gente fala de gestão, nós queremos falar também de planejamento desses canais de distribuição. Para isso, precisa ser avaliado vários critérios, né? Vários critérios para identificar se esse produto ou esse serviço que está sendo colocado no mercado, ele é algo que necessita, né, de alguns canais de distribuição ou não. Pode ser que aquele produto ou serviço não precise de tantos canais. Às vezes precisa de 1, 2 canais de distribuição, às vezes não precisa, às vezes é uma linha direta entre produtor e consumidor. Então, por isso que eu estou dizendo que vai variar de acordo, né, com o segmento, de acordo com o produto e de acordo com o serviço da empresa em questão. Tá bom? E aqui eu já dou aqui uma dica, gente, para que vocês baixem o material de vocês, das unidades. Não só para essa disciplina, mas para todas as outras disciplinas que fazem parte aí da sua graduação. Então, sempre tenha o hábito de criar uma pastazinha, né, com o nome da disciplina, e aí dentro dela você vai botando todos os arquivos necessários que você pode baixar na plataforma do EAD, para que você um dia possa, talvez, buscar essa informação em algum canto. Né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, sempre mantenha, né, uma pasta com as disciplinas que você vem fazendo e com os materiais disponíveis dela. Porque pode ser que você queira se aprofundar naquele assunto, pode ser que você queira pesquisar algum dia sobre esse assunto, e aí você já tem ali guardadinho, tá bom? Então, pessoal, os canais de distribuição são vários, né? São vários. Então, uma tradução mais simples que a gente pode ter de canais de marketing, que é a mesma coisa, né? Eu comecei falando de canais de distribuição e agora você está vendo aqui canais de marketing. Gente, é a mesma coisa. A gente muda alguns termos, né? Algumas teorias elas mudam, alguns autores elas dão os nomes diferentes, mas no objetivo ele é a mesma coisa. Então, canais de marketing, canais de distribuição têm o mesmo significado. Então, no frigir dos ovos, canais são os meios que eu vou levar um determinado produto ou serviço para que o cliente veja e compre. Essa é a relação, né? Essa é a grande sacada dos canais de marketing. É eu fazer de uma forma rápida, ágil, que esse meu produto ou serviço ele chegue ao cliente de uma forma pulverizada. E quando eu falo de uma forma pulverizada, eu quero dizer de uma forma ampla. Né? Porque se for eu sozinho querer distribuir esse meu produto, querer chegar a alguns clientes específicos, eu vou conseguir atender só um determinado limite. Com os canais de distribuição, eu tenho várias possibilidades, eu tenho várias oportunidades para que esse meu produto ou serviço chegue até o consumidor final. E aí a gente vai falar aqui um pouco mais, né, durante a aula aqui. Não vou procurar me aprofundar bastante na unidade 1, por isso que eu estou dando aqui a dica para você, dá uma lida na unidade 1, no PDF que tem muita informação bacana, mas aqui nós vamos estar falando de uma forma mais geral,
para que você tenha um entendimento falado, né? Porque uma coisa é você ler, né, o material, outra coisa é você ouvir de um professor sobre esse assunto, tá bom? Então nós vamos direto ao ponto, nós vamos falar de uma forma mais objetiva sobre a unidade 1 e os outros vídeos também, tá? Depois eu vou passar aí para vocês os outros vídeos da unidade 2, da 3 e da 4. E assim a gente vai montando uma sequência. Ok? Tudo tranquilo aí? Então assim, ó, deixa eu apresentar aqui para vocês um cenário real de mercado. Como é que funciona esse cenário real? Né? Onde numa ponta existe um fabricante e na outra ponta existe o cliente final. Então, entre o fabricante e o cliente final, há uma enorme rede de empresas e indivíduos com seus próprios interesses e graus variados de poder de negociação. Então, dependendo do produto ou serviço, existe a necessidade da gente ter essa rede de empresas, né, de graus variados para levar o produto até o cliente, né, que eu não tenho condições de levar sozinho. Então existe o quê? Né, saindo do fabricante, vai percorrendo aqui comigo, tá? Saindo do fabricante, nós temos o quê? Os atacadistas, nós temos os grandes varejistas, né? Nesse meio aqui nós temos os distribuidores que são exclusivos, né? Que vão distribuir esses produtos ou serviços para outros, né? Para outros grupos, para outras empresas de interesse. Então o distribuidor ele pode ter representantes comerciais, né? Os grandes varejistas podem vender para pequeno varejista. Tem também os times de merchandising e reposição, né? Que são aqueles times de propaganda, de fazer ali o ponto de venda, né? Aquela pessoa que está ali muitas vezes repondo os produtos numa loja. Então você talvez veja muito isso em supermercado, né? Você vê aquelas pessoas ali, às vezes divulgando um determinado produto, circulando no supermercado. Você já viu isso? Uma pessoa circulando, né, no supermercado, oferecendo para você provar um determinado produto, ou um suco, ou um café, ou um biscoito, ou um queijo, né, ou um petisco. Né? Às vezes eu já me deparei com vendedores, né, dentro do supermercado, que são os expositores, as pessoas que divulgam ali aquela marca, aquele produto. Eu já vi muitas vezes assando carne, para vender uma determinada carne, ou linguiça. Né? Então, existem variados tipos, né, de negociação. E por trás dessas negociações existem os interesses, né? Claro. E aí, gente, chega a última ponta, né, vamos dizer assim, é quem sustenta tudo isso. Né? Por quê? Porque é o cliente, né? Somos nós. Eu sou cliente, você é cliente. Uma vez a gente vende, outra vez a gente compra, vai depender muito aí da relação, né? Do momento e do contexto de cada um. Então tem horas que eu sou vendedor da empresa que eu trabalho, eu estou aqui vendendo meu serviço como professor, e vocês são os consumidores, vocês são os clientes, né, que estão consumindo esses produtos, aliás, esses conteúdos. Né? Então a gente sempre vai estar dos dois lados, uma vez cliente, outra vez vendedor, ou participante, colaborador de uma empresa que vende algo. Tá bom? Então aqui quem paga tudo isso são os clientes. Então o produto ele vai circulando, né? E às vezes tem uma cadeia que esse produto ele vai passando, né? De cadeia em cadeia até chegar para o cliente ver. Só que muitas vezes o cliente nem entende isso, né? Às vezes ele vê ali um produto exposto, ele vai lá e compra aquele produto e pronto. Às vezes ele compra um produto pela internet, né? E o que ele quer é receber o produto. O que ele quer é receber o serviço da melhor maneira possível. Então, quem são os responsáveis de fazer com que esse produto chegue da melhor maneira possível ao cliente final, ao consumidor final, todos esses canais, né, de distribuição. Ok? Tudo tranquilo aí? Deixa eu beber uma aguinha.
Então, meu povo, no marketing, né? No marketing, canal consiste em uma ferramenta que estreita a comunicação entre o produtor e o cliente final, ou seja, é o caminho que leva os produtos até o consumidor, disponibilizando-os para a compra, certo? Então, o canal, né, entenda isso, é uma ferramenta. E quem são essas ferramentas? É tudo isso aqui que eu falei aqui no slide anterior. É o atacadista, é o grande varejista, é o pequeno varejista, é o time de merchandising, são os representantes comerciais, são os distribuidores, isso são canais, ou seja, são ferramentas utilizadas pelo marketing para poder se divulgar um determinado produto, né? E com o grande objetivo de gerar um resultado. Qual é o resultado? A venda daquele produto. Então, quanto mais tiver quanto mais tiver sendo feita uma gestão eficaz desses canais, mais rápido o cliente vê esse produto. E se ele tiver muita qualidade, o cliente compra, né? Então, essa cadeia toda ela precisa ser gerenciada. Não cabe só o cliente querer divulgar o produto. Ele precisa, sim, gerenciar esses canais para que o produto dele, o serviço dele, chegue da melhor forma possível para o consumidor. Ok? Então, segundo Casas, né, o canal de distribuição ele é uma ponte pela qual os serviços seguem desde o produtor ou fornecedor até o consumidor. Então, é o complexo de empresas que existe para distribuí-los, incluindo agentes intermediários. Então, quando a gente fala, né, de produtor ou fornecedor até o consumidor, pode ter certeza que existe algum agente intermediário. Quem vai intermediar a chegada desse meu produto até meu consumidor final, certo? Então, é muito importante que você entenda sobre isso, tá? E aí você começa a perceber essa cadeia, né? Essa cadeia que gere toda a chegada desse produto ao consumidor. Eu me lembro que eu trabalhei uma época da minha vida como gerente de banco e eu trabalhava na época no interior, né? Não sei se vocês conhecem, mas Aratuba é um interior aqui, é uma serra aqui do Ceará. Inclusive ela fica ali pertinho de Mulungu, pertinho de Guaramiranga, mas talvez você não conheça porque ela não é uma serra que tenha promoção, né, de turismos. Apesar de ser uma serra muito boa, frio, tranquilo, enfim. E lá, gente, eu me deparei com vários produtores de folhagens, de alfaces, de alface roxa, alface americano, de rúcula, de couve-flor, enfim, vários produtores, porque lá tem muitos plantios dessas folhagens, né, na serra. E aí eu me deparei muitas vezes como é que eles faziam todo o trajeto, né? Então tinha um caminhão que distribuía lá para a Ceasa, já era um intermediário. Ele podia fazer esse caminho, né, da produção, da retirada do seu produto, das folhagens, do terreno, colocar em um caminhão próprio e levar até a Ceasa, e aí a Ceasa seria uma intermediária, porque a Ceasa ela distribui também para vários outros locais. Ela distribui para vários supermercados, ela distribui para vários pequenos mini supermercados, então é uma outra cadeia, até chegar no cliente, né? Ou então ele poderia colocar para um outro intermediário, para um outro distribuidor, que é o quê? Não, eu não tenho caminhões para levar da serra até a pessoa que está me comprando, que é a Ceasa, onde ela vai revender. Então perceba que sempre tem um ganho, né? Quando o produto ele chega no consumidor final, ele chega com vários outros valores, né? Então,
Às vezes o produtor, dependendo do produtor, né, no caso específico desse que eu estou falando aqui para vocês, do produtor de folhagens, os ganhos dele era muito pouco. Né? Por quê? Porque muitas vezes esse comprador, né, que é esse intermediário aí, ele compra a um valor X para botar 2x para revender para os supermercados, onde o supermercado vão colocar 3x. Entendeu? Então cada um ganha, né? Não tem essa de eu fazer uma distribuição se não tiver ganhos para os outros, se não tiver ganhos para essa cadeia. Certo? Então é muito interessante essa relação de negócios para você perceber que às vezes o valor de um produto final para você, ele já passou por vários outros valores até chegar para a gente, né? Então é justamente essa cadeia aí de valor, tá bom? Então canais de distribuição, gente, eles podem ser considerados o conjunto de empresas e indivíduos interligados que garantem que uma mercadoria chegará ao consumidor final. Esse conceito também pode ser chamado de canal de marketing ou de canal comercial. Então, assim, já a distribuição física, né, é a movimentação física dos produtos entre o produtor e os pontos de venda e consumidores finais. Existe até aqui um ciclozinho nessa imagem que mostra o ciclo da distribuição física. Então, essa correspondência entre o produtor e os pontos de venda, né, o consumidor final, está ligada diretamente à gestão logística de transporte, aos prazos, aos volumes de vendas, à armazenagem e ao manuseio dos produtos, como também à infraestrutura que dá suporte necessário a esses processos. Então, essa distribuição física, ela tem vários processos. Né? É necessário que ela tenha vários processos. Então, desde a questão, qual é o volume de compra de produtos? Quais são os prazos de entrega? Como é que vai ser esse transporte? Como é que ele vai ser armazenado para que não chegue danificado ou não chegue estragado, dependendo do produto? Como é que vai ser o manuseio, né, desses produtos? Ok? E qual é a infraestrutura que vai me dar suporte para essas compras que eu tenho feito? Tá bom? Então existe, gente, um ciclo, né, da distribuição física. Né? Existe a movimentação para a expedição, existe a distribuição do varejo ou o atacado, aí tem o transporte, aí tem o movimento para a armazenagem, aí tem o depósito. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, por isso que é bom quando a gente tem esses entendimentos, porque aí você compreende mais como é que funciona um negócio. Não é? Então, você tem aí essa visão de como é que funciona um negócio. E aí, gente, só para trazer aqui um conceito para vocês com relação à diferença, né, entre atacadista e varejista. Então, vamos lá. Tem duas colunazinhas aqui, onde tem atacado e varejo. E o mercado que ele atende é o quê? O mercado que ele atende, gente, basicamente são os varejistas. Já o varejo, quem é o varejo, professor? O varejo é um supermercado, né? Onde o cliente vai até esse supermercado, que é o consumidor final, e que ele quer aquilo ali para uso próprio. Então, uma fruta para uso próprio, um arroz, um feijão, uma farinha, um macarrão para uso próprio. Já o atacado, geralmente, ele vende em grandes quantidades. E quem compra, geralmente, no atacado, apesar da gente ter aí o atacarejo, né? Você já deve ter ouvido falar do atacarejo, né? Que é justamente o Açaí Supermercados, é um atacarejo. Um também que é o Atacadão, ele é um atacarejo. Apesar dele vender muito para atacado, quem é que compra? São os varejistas, né? São os pequenos comerciantes que compram lá no atacado para vender na sua mercearia, para vender no seu pequeno supermercado. Então existem todas essas relações. Já o varejo, né, o tamanho das compras que geralmente se fazem dentro desses supermercados, né, como não estou fazendo propaganda não, né, mas é preciso falar, né,
como um Carnaúba, Super do Povo, Super Lagoa, São Luís, todos esses supermercados, né, eles vendem em pequenas quantidades, vamos dizer assim. Você não vê muitas vezes, a não ser quando um produto está em promoção, mas você não vê muito consumidores, né, compradores, vamos dizer assim, levando carros e carrinhos de quantidades enormes de um produto X, porque não vai compensar. Né? O varejista ele não vai comprar de um varejista, ele vai comprar de um atacadista, porque o preço é melhor, porque ele está comprando de grande quantidade. Tá bom? Então, a localização, atacado, grandes armazéns para depósito de mercadorias em áreas periféricas. Então, pode perceber que o atacadão ele está em grandes locais de movimento, né, de rodovia, CE. Né? Você vê isso porque é onde ele tem um espaço maior para ter esses armazéns para depósito das mercadorias deles. Já o varejo, a localização, são áreas de acesso mais fácil e adequadas ao tipo de produto que vendem e ao consumidor visado. Então você vê os supermercados em vários locais, em várias ruas, em várias avenidas. Né? O processo de venda de um atacado é venda ativa. Né? Geralmente é telemarketing, visitas de vendedores aos clientes. Né? Já o varejo é venda passiva, de balcão. Né? Você chega ali passivamente e compra uma mercadoria. A venda ativa é quando o atacadista, né, ele entra em contato com vários outros locais para vender as suas mercadorias no atacado. Né? A área de cobertura do atacado é uma área mais extensa, pode perceber como é que é um açaí, como é que é um atacadão, como é que é um mega atacadista, né, que é do Frangolândia, se eu não me engano. O varejo é uma área menos extensa. Né? No atacado, o custo das mercadorias eles são preços mais baixos. Por quê? Porque você compra em grandes quantidades. Então, às vezes, até o consumidor final mesmo, eu mesmo já fui fazer algumas vezes compra no açaí ou no atacadão, porque a gente, às vezes, dependendo da quantidade de produto que eu uso, né, pode ser que compense eu comprando no atacado, do que ficar comprando de um em um no varejo. Então, isso vai depender muito. Vai depender muito do meu objetivo, do que eu quero. Vamos supor que eu tenho uma empresa, e essa empresa ela tem os produtos de higiene, né? Tem os produtos de limpeza da empresa. E aí, eu compro todo mês grandes quantidades de produtos de papel higiênico, de papel toalha, de papel de rosto, de detergente, de água sanitária, de sabão em pó, enfim. Se eu vejo, né, que eu uso grandes quantidades de determinados produtos, para mim talvez compense eu comprar no atacado do que ficar comprando no varejo. Faz sentido para vocês isso? Né? Então a gente sempre tem que avaliar o que é atacado, o que é varejo e quais são os seus diferenciais. Então os intermediários, gente, para você ter uma ideia aqui, comerciante, né, é o possuidor do produto, que irá intermediar a compra e a venda, ou seja, é aquele que está comerciando ali o produto para o cliente final. Esse intermediário assume riscos, vender ou não o produto, ficar com o estoque empacado. Né? Exemplos, os atacadistas, os varejistas, eles são comerciantes. O atacadista, ele é um intermediário que vende em grandes quantidades para varejistas ou para usuários empresariais. Exemplo, o macro, né, que não tem mais nem o macro, ó. O macro inclusive foi comprado, né, por grupo aí como é que é o nome do grupo, gente, que tem até na Barão de Stuttgart, já eu me lembro. E aí tem o Centro Fashion, né, hoje tem o Centro Fashion, onde você vê ali várias e várias pessoas comprando no atacado aquelas roupas, né, para revender nos seus interiores, nas suas lojinhas. A mesma coisa o Maraponga, Martin Moda. Me lembrei, é o Carrefour. Né, o Carrefour comprou o Macro. Então, se você já ouviu falar do Macro, que fica ali na BR-116, e vai ser provavelmente ali um Carrefour, certo? Vamos ver se eu tenho certeza disso mais lá na frente.
Então, gente, o atacadista ele é esse intermediário que vende em grandes quantidades. Já o varejista é o intermediário que vende o produto para o consumidor final. Então, exemplos, uma Riachuelo, um Mercadinho São Luís, um Pão de Açúcar, né? O corretor é um outro tipo de intermediário que faz a ponte entre os vendedores e os compradores. Ele não assume nenhum risco quanto ao produto, nem quanto à sua propriedade. Exemplos, corretores de imóveis, corretores de moda e tecido. Né? Um exemplo aqui, quem compra talvez no Centro Fashion, Maraponga Martimoda, existem alguns corretores que fazem a intermediação com essas pessoas, né? esses pequenos varejistas que vêm para a cidade grande para comprar as mercadorias dele. Só que às vezes ele não tem um canal direto, né? Então é aí onde entra o corretor, o papel do corretor. Ele vai auxiliar você e vai levar você para fazer essas compras. Então ele vai indicar a melhor loja, né, a loja parceira dele, geralmente, porque é onde ele ganha comissão. Vai levar onde a loja que tem as melhores condições para você comprar. Então ele vai intermediando. Né? O agente de vendas, esse intermediário aqui, ele faz a prospecção de novos compradores e negócios em nome do vendedor. Então, quando eu tenho uma determinada empresa, onde eu quero vender alguns produtos, e aí eu tenho um agente de vendas, onde esse agente ele vai fazer prospecções, certo? Então, ele não assume nenhum risco quanto à mercadoria, nem quanto à sua propriedade, ok? E a força de vendas? É um grupo de pessoas capacitadas que são contratadas por uma organização para fazer a venda de seus produtos, podendo também ser chamada de venda interna. Então, o representante de vendas, né, que é um outro intermediário aqui, é o intermediário que vende e representa mais de uma organização. Ele não faz parte das vendas internas. Então, o representante, geralmente, ele se credencia para vender um determinado produto de uma determinada marca para os lojistas, né? Você vê muito isso como representante de venda, esse pessoal que trabalha com os produtos, né? Alguns medicamentos, alguns instrumentos para cirurgia. Então, eles representam uma marca onde eles chegam até esses clientes, né? Esses médicos dos hospitais, para que esses médicos eles consigam fazer a venda desses produtos, indicar esses remédios, esses suplementos, enfim. Então, gente, existem vários tipos de intermediários. E tudo vai depender do segmento, do produto, do serviço, do contexto. Né? Então, é para você ficar esperto com relação a isso, sobre esses intermediários. E já chegando aqui quase no final da nossa aula, o uso de intermediários ele aumenta a eficiência da distribuição de bens por torná-los amplamente disponíveis. Olha só, aumenta a eficiência da distribuição de bens por torná-los amplamente disponíveis e acessíveis aos mercados-alvo. Então, às vezes, né, vale a pena ter realmente um canal de distribuição, porque, como eu disse no começo da aula, pode ser que o meu braço de venda, né, eu enquanto produtor, fabricante, eu não consiga chegar a vários clientes. E eu, com canais de distribuição, eu consigo ampliar, né, e disponibilizar de uma forma mais acessível para o meu mercado-alvo esses produtos ou esses serviços. E essa é a grande intenção, é o grande jogo do negócio. Então, os intermediários, por meio de seus contatos, experiência, né, especialização e escala de operação, oferecem à empresa fabricante muito mais do que esta pode atingir com seus próprios esforços. Então, é só corroborando com o que eu acabei de dizer para vocês. Certo? Então, gente, é muito importante esse entendimento desses intermediários. E para finalizar, né, os canais de distribuição, essas suas funções, né, a cadeia de suprimento, a função dela é o quê?
gerar demanda, atender essa demanda, serviço de pós-venda, dependendo do produto ou serviço, troca de informações. Então, tudo isso, o canal de distribuição é que tem como função para poder levar para o consumidor final essas funções aqui, que é gerar demanda, atender a demanda, serviço de pós-venda, troca de informações, ok? Então, o produtor, o fabricante, ele não chega, muitas vezes, a conhecer seu consumidor final. Ele sabe, muitas vezes, que tipo de perfil aquele cliente ele compra aquele seu produto, né? Ele adquire aquele seu serviço, mas você não atende ele na ponta, né? E se você for produtor, fabricante ou fornecedor. Então, quem é que faz esse link, né? Vamos dizer assim, quem faz esse link são os canais de distribuição. Beleza, meu povo? Então, só para voltar aqui a imagem para mim, eu quis aqui trazer um panorama geral para vocês sobre essa unidade 1, onde a gente falou sobre vários tipos desses canais de distribuição. Nas próximas unidades, nós vamos ver mais especificamente alguns outros assuntos importantes, certo? Então, foi um prazer enorme, né, estar aqui com vocês durante esses 45 minutos, 50 minutos, não sei, mas muito gratificante poder compartilhar aqui, né, vários assuntos pertinentes à sua graduação. Espero que vocês tenham gostado, né, e assistam de novo, voltem, fiquem à vontade para poder aí, fazer desse vídeo uma ferramenta de conhecimento para vocês, ok? Então o professor Ricardo Alcino agradece, aguardo você no próximo vídeo, no vídeo 2, onde a gente vai falar sobre a unidade 2, e assim sucessivamente até o vídeo 4. Tá bom, meu povo? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau, tchau.